da gente falar de Zé Pereira, falar do cangaço, falar da história de Princesa, eu queria saber um pouco mais desses fatores, desses fatos que marcaram o Nordeste. Padre Biapina é um padre peregrino que cortou todo o Nordeste, tem história aqui dentro de Princesa Isabel também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a passagem do Padre Biapina por esta cidade. Fique à vontade. Historiadores. O padre Ibiapina tem uma história interessante, que ele se dedica totalmente à causa dos pobres, né? E ele inicialmente se forma advogado, né? Se forma advogado, ele foi juiz de direito antes de ser padre. Era jurista, Foi chefe de polícia também e advogado. E lá pelos 47 anos é que ele se ordena, resolve se ordenar depois de uma desilusão amorosa. Ele tem uma noiva nesse período que ele está estudando. Quando ele volta para casar com ela, lá em Sobral, no Ceará, que ele é de lá, ela tinha fugido com um primo. E ele, depois disso, nunca mais falou em casamento. Se dedicou primeiro ao direito, mas depois viu que podia fazer muito mais no sertão do Nordeste. Então ele se ordena e começa essa peregrinação. Então ele passa por Paraíba, Pernambuco, Piauí. Acho que começou em Olinda, não foi o trabalho dele? Em Olinda, ele se ordena lá. Aí que ele descobre Guarabira, né? Guarabira já é mais no final. Ganha de presente lá acho que é de um fazendeiro lá de areia, ele reside em areia, mas tinha as terras lá. Que é a Santa Fé. Foi onde ele foi sepultado, né? Isso. Na verdade. Ele terminou a vida dele lá, quando ele ficou sem mobilidade. Então, aqui em Princesa, quando ele vem, ele constrói o açude, que tem hoje o nome dele, açude Padre Biapina. Né? Era uma necessidade na época a construção desse açude? E ele tinha esse costume, né, de construir açudes. Na verdade, o Nordeste sempre tem essa necessidade, né, da construção de açudes. Ele constrói a Casa de Caridade de Triunfo, não é isso? Isso. Também. Triunfo aqui próximo. Triunfo aqui, Pernambuco. E interessante, isso é final do século XIX, um período de muita seca. Então, tinha muita gente precisando. E ele fazia poço, açude, casa de caridade, todo tipo de necessidade que ele identificava por onde ele passava, ele tentava mobilizar. Mas também tentava fazer uma conscientização. O mais importante disso é a questão dele, que ele trazia a mobilização, né? Assim, ele envolvia a sociedade, né, para o trabalho dele, né? Que até a igreja diz que ele é um dos primeiros padres que tem essa causa pelos pobres, antes desses movimentos aí mais modernos. Porque ele deixa tu e tenta conscientizar, ele não só vai fazer a assistência, ele tenta ensinar também eles a aprenderem alguma coisa e evitarem entrar na violência, que já estava crescendo e se desenvolve muito em tempos de pobreza, né? Aí que nasce os bandidos sociais, sai muito nesses períodos. Então, o Padre Biapina, né, nessa peregrinação, aqui também, que tu pode contar a história que ele ficou aqui também. Ele demorou um tempo aqui porque a gente estava conversando mais cedo, lembrando desse fato, ele adoeceu por aqui. E ele terminou ficando aqui 3, 4 meses, se não me engano, sendo tratado dessa doença dele, aqui no sítio Cedro, aqui em Princesa, pela família Alves, né? Na terra da família Alves. Ele ficou lá instalado, sendo tratado aqui. Então, provavelmente, ele deve ter tido contato com muita gente aqui durante esse tempo, né? Conhecido muita gente, a história de Princesa, e ter feito amigos, ter feito muita amizade aqui na região, né? Durante esse tempo. Quando nós falamos em Padre Biapina, né, Tiago? Existe aí por parte de Francisco Florencio, que é esse que eu presenteei vocês com o livro dele. Esse livro acabou de sair da gráfica, mas não foi lançado ainda. Mas o Francisco Florencio, ele sempre teve, o Tiago sabe disso, o Manuel também, o desejo que Princesa pegasse a figura do Padre Biapina e tornasse a figura religiosa dele. Dessa importância que merece, né? Incentivar o turismo religioso, né? Assim como Guarabira fez com o Frei Damião. Solane é muito forte nisso, lá a questão do Padre Biapina, né? Tem a casa que ele morou e onde ele está enterrado, e tem que é um espaço muito grande, que se denomina de Santa Fé, anfiteatro, né? Anfiteatro. E lá, assim, eu inclusive conversei com o Padre José Flora, que é um conhecedor da obra do Padre Biapina, e fiquei encantado, né? Inclusive, eu soube que ele esteve em Princesa em virtude dessa informação do Padre José Flora. E aqui, o que é que Francisco sempre colocou para as autoridades constituídas do município, né? Desde 2000 ele bate nessa tecla.
que Princesa assumisse esse papel de fazer o turismo religioso a partir da presença e da permanência de Padre Biapina aqui em nossa cidade. Ele foi tudo isso que Emanuel e Tiago elencou, e a permanência dele aqui, esse contato que ele teve com as pessoas, então é uma figura verídica, né? Não é uma história oral, né? Foi vivenciada, né? E assim, e dá para agregar a figura do Padre Biapina, tanto os outros religiosos que foram fortes assim na história de Princesa, como por exemplo o Padre Tavares Arcoverde, Sim, né? o fundador que é da nossa fundador da cidade, assim, juntamente com outras pessoas importantes. E daí quem fala melhor é Manuel, que escreveu um livro sobre as origens de Princesa. E, assim, fundador da cidade de Tavares, exatamente, que leva, talvez, o nome dele, porque existe uma dúvida na história sobre essa homenagem, se o nome de Tavares é homenagem ao Padre Tavares ou ao sítio Tavares, que existe lá, né? Inclusive tem esse detalhe. E, entre outros, muitos religiosos que foram muito fortes na construção da cidade que é hoje, né? Como então, o Padre Flório Diniz, que era daqui, e assim vai, né? O Padre Pita,